Oi, eu me chamo Angélica Spadari, sou do campus de Birigui do Instituto Federal e minha pesquisa é sobre cenografia e técnica, é uma análise da colorização, iluminação e ambiente da peça teatral Pandora. Com o passar dos anos, o teatro passou por muitas mudanças e modernizações, com a adição de novos elementos, a ampliação da noção de tecnologia, a experimentação no cenário. Tudo isso fez com que houvesse uma nova visão dos componentes cenográficos e técnicos, como a luz e a cor. A união deles trabalha para a produção se desenvolver de modo coeso, com várias possibilidades. O uso dessas técnicas são a fim de indicar o ambiente e o momento exato que se pretende passar ao público em cima do palco. Os objetivos gerais da minha pesquisa foram estudar as técnicas de iluminação e sua colorização, a psicologia das cores e o ambiente como forma de estudar a cena, e relacionar a cor, a luz e a cenografia para perceber seu efeito no espetáculo escolhido, que foi o espetáculo Pandora. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica, desde artigos científicos até livros metodológicos, e os dados da gravação da peça existente na plataforma do YouTube, com fotos divulgadas oficialmente. Foi a base principalmente em autores como Ursi, com a dissertação A Linguagem Cenográfica, Rubini, com o livro A Linguagem da Encenação Teatral, e alguns outros. Sobre a peça, a gente tem que ela apresenta mitologias que retratam o feminino, desde sociedades pré-patriarcais, com os contos de Deméter e Perséfone da cultura grega, Sofia Criação da hebraica, Ganesh Kartikeya da hindu e a história das Camiabas, que seriam as Amazonas brasileiras. A peça ela mostra a relação de como essas culturas tratavam e representavam a mulher e como a distorção dessas visões com o passar do tempo atingiu a imagem que a gente tem atualmente. Tudo isso num conto contemporâneo entre duas irmãs, uma completamente no meio artístico e outra no meio dito masculino, se tornando uma engenheira. A evolução do teatro com a introdução da iluminação elétrica fez a luz se tornar um elemento cenográfico dominante. Atualmente, apenas a luz não é o suficiente. Também há os elementos como a tenuicidade, a densidade e a opacidade da luz, que são usados para modelar o espaço. O palco ele vai se completando com o passar do tempo, com diversos recursos com potenciais. E há também diversas fontes, que têm diversas funções, status e teorias distintas. Como, por exemplo, na figura 4 e na figura 5, é possível ver um foco de luz que faz com que a atenção do espectador seja mantida num ponto específico do palco. Junto, a luz e a cor ajudam a gerar mais informação visual, e a psicologia das cores nos ajudam a entender como elas influenciam nas emoções e sentidos de quem assiste. Então, elas são decisivas para decidir quais vão ser os sentimentos que vão ser passados para o público em uma determinada cena. Por exemplo, na figura 6, é possível ver a coloração roxa. Nessa história, elas estão contando o conto de Ganesh Kartikeya. Então, essa coloração roxa traz a questão de divino, de mistério e de magia. O cenógrafo, então, tem esse trabalho de decidir quais vão ser os recursos que vão ajudar a representar aquele ambiente e aquele momento exato que ele deseja em cima do palco, depois pensando nas particularidades de cada recurso. Então, essa pesquisa é importante por conta da subjetividade particular, que seriam as nossas percepções e interpretações individuais. Um exemplo dessa análise da iluminação e da colorização na peça é possível ver logo no início do espetáculo, no conto de Deméter e Perséfone. Na figura 8, a coloração amarelada traz a questão de sabedoria, já que está representando as deusas. Na figura 9, no conto, a Perséfone se separa de sua mãe e acaba por se apaixonar por Hades, que a leva para o submundo. Então essa coloração alaranjada e avermelhada traz a questão de perigo e de paixão do casal. Em conclusão, então, a gente tem a questão da importância que as cores trazem a uma cena e também sobre a direção dos projetores importarem muito para guiar a atenção do espectador. Há cenas também em que os projetores contêm várias cores diferentes, focando em diversos pontos diferentes no palco. O cenário termina por completar de modo físico o espaço em que se passa a história. Como, por exemplo, o baú, durante toda a contação da história, ele está presente na cena. O teatro também está sempre em experimentação, por fim. Como, por exemplo, por mais que atualmente seja muito estudado e utilizado esses recursos citados, também há, como, por exemplo, os teatros de ruas, em que não utilizam esses recursos e sim outros. Essas são as minhas referências. Obrigada pela atenção.